Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma semana decisiva. Começamos hoje a nossa revisão e vamos quarta-feira finalizá-la, tá? Então a revisão parte 1, parte 2, para todo mundo chegar afiado na prova e, se Deus quiser, gabaritar a geografia. Mas antes, né, você já sabe, ajuda o professor, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, quem não é inscrito, curta, comenta, compartilha para esse canal continuar crescendo e a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. E lembrando o seguinte, pessoal, o edital de Pernambuco está previsto para o dia 14, né, do mês de novembro. E se tiver Geografia de Pernambuco, vai ter aula sim aqui no canal de forma gratuita para todo mundo ter acesso às aulas de qualidade para poder fazer a prova, tá? Então só vou esperar seu edital, ver o conteúdo, ver se vai ter geografia e aí produzir essas aulas com aquele conteúdo, com aquela qualidade que você já conhece. Então, bora lá começar. Mas antes, ó, deixa eu fazer uma correção aqui que é importantíssima. Na aula de turismo da Paraíba, pessoal, quando eu estava digitando o material, sem querer eu cometi um equívoco, né? Porque o professor não erra, você sabe, o professor se engana. E aí eu fiz uma troca, né? Lá no material, eu coloquei que Guarabira fazia parte da região da Borborema. Essa informação está equivocada, viu? Guarabira faz parte do Agreste Paraibano. E o município de Boqueirão não faz parte da Borborema e não do Agreste. Tá? E quem me observou isso, pessoal, foi o aluno Jonatas Pires, 4412. Cara, muito obrigado. E aí, eu falando com minha esposa, né, que ia fazer essa correção, minha esposa ficou preocupada. Eu disse, Kelane, é uma sala de aula, né? Então faz parte do processo, o professor às vezes se enganar, mas eu estou aqui corrigindo o erro que é importante para vocês, né? Para ter informação sempre correta, do melhor nível possível que vocês merecem para fazer a prova, tá? Então, feita a correção, bora lá começar a nossa revisão, porque tem muita coisa boa na aula de hoje. Então, vamos lá. Questão número 1 diz assim, ó. Paraíba, a Paraíba apresenta uma diversidade de paisagens que está associada a seus aspectos socioeconômicos e proporciona a regionalização do seu território. Relacione as mesmas regiões da Paraíba às suas características. Então aí é uma questão excelente para a gente revisar, para a gente lembrar onde está cada coisinha no estado da Paraíba. Tá? Então é uma questão básica, tá? Mas que compila um máximo de informações e para revisar é ideal. Então vamos lá. Sertão Paraibano número 1, Borborema número 2, Agreste Paraibano número 3, Mata Paraibana número 4. Primeiro tópico diz assim, ó, apresenta clima tropical úmido, superfície aplainada em baixos planaltos sedimentares, né, que são os tabuleiros, e o predomínio da atividade canavieira. Todas essas características, pessoal, se referem à Mata Paraibana. Né? E aqui tem muito de formação territorial, muito das características naturais e também econômicas do estado da Paraíba. Então é importante pensar nisso e lembrando aquelas palavrinhas-chave que a gente já trabalhou durante todas as nossas aulas. Tá certo? Segundo parênteses, assim, ó, apresenta superfície elevada e aplainada com o menor índice pluviométrico do estado. Solos rasos, pedregosos e vegetação de caatinga. E é o que vai entregar aqui esse item é o menor índice pluviométrico do estado, ou seja, a área mais seca do estado. E aí a gente está falando da região da Borborema. Tá ok? Terceiro diz assim, ó, teve sua ocupação, a partir da pecuária ultra extensiva em campos abertos e da cultura de subsistência na ribeira dos rios temporários. Então, falou em pecuária, agricultura de subsistência, nós temos aqui o sertão. Tá? E por último, diz assim, ó, zona de transição climática, ou seja, está entre dois climas, tradicionalmente conhecida pela policultura. Apresenta algumas importantes cidades, algumas das quais surgidas em função das feiras de gado. Então, transição climática, policultura e feiras de gado, a gente vai recordar de Agreste. Né? Então, é uma questão fácil, simples. Uma dessa na prova eu considero que é uma questão que muitos vão acertar e que é ideal para a gente revisar as nossas primeiras aulas.
Tá? Ficou com dúvida? Volta lá, reassiste a aula de formação territorial, assiste a aula de relevo, assiste a aula de clima para chegar nessa prova afiadíssima. Então, portanto, a sequência correta 4, 2, 1, 3, letra D. Tá? Então, uma questão tranquila. Tranquila, a gente acertaria sem nenhuma dificuldade. Próximo item. Sobre as paisagens paraibanas, é incorreto afirmar. Vamos lá. A região geoecológica do litoral se divide em litoral e depressão sublitorânea. Correto. Tá? As regiões geoecológicas do estado, litoral para depressão sublitorânea. Tranquilo aqui. O Agreste Acatingado situa-se entre os tabuleiros e costa oriental do planeta Borborema, correspondendo ao setor do clima subúmido. Corretíssimo aqui também, né? O que está falando desse item? Que o Agreste ele fica entre os tabuleiros e a região da Borborema Oriental, que é a parte de Barlavento, a parte que retém as chuvas e tal. Então, aqui correto. A letra C vai dizer o seguinte, ó. No sertão, devido às elevadas temperaturas, a aridez é mais severa que no Cariri e no Curimataú. Então está dizendo que no sertão é mais seco que esses dois lugares. E a gente sabe que essa informação é falsa, né? Cariri, Seridó, Curimataú e Serra do Teixeira fazem parte da Diagonal da Seca, que é a região mais seca do estado. Item também simples, dava para matar com muita facilidade, né? Então aqui nenhuma surpresa para nós. Vamos lá, próximo item. O processo de ocupação do espaço paraibano pelos portugueses a partir do final do século XVI apresenta como única característica correta a seguinte afirmação. Então, ocupação do território, característica correta, vamos lá. A pecuária não desempenhou papel importante na organização do espaço, visto que a cana-de-açúcar comandou toda a ocupação. E essa afirmação a gente já sabe aqui que é falsa, né? A pecuária ela tanto foi responsável pela colonização do sertão do estado, lembrando que o sertão corresponde a mais de 60% do território paraibano, e também a colonização do Agreste com as feiras de gado. Então aí quase 90% do território paraibano foi ocupado por influência direta ou indireta da pecuária. Então a pecuária foi sim importantíssima para o processo de ocupação do território paraibano. Então é bom deixar claro isso. Letra B diz assim, ó. O processo de penetração para o interior do território paraibano se fez a partir dos caminhos utilizados pelo escoamento da produção de algodão. E aí a gente sabe que essa afirmação também é falsa. Na verdade, a colonização do interior se deu pelos rios, né? E aí os rios foram as principais vias de penetração para o interior, porque vinha trazendo os rebanhos de gado do litoral do estado, tá? E o algodão, pessoal, é importante lembrar disso, ele foi a última atividade econômica a ser desenvolvida no processo de formação territorial da Paraíba. Então, o que quer dizer isso? Que o algodão ele contribuiu na melhoria da infraestrutura, correto? Então, o algodão não foi uma atividade econômica que contribui para o processo de ocupação, mas sim de consolidação desse processo de ocupação na infraestrutura. Tá? Então, por conta do algodão, melhorou-se as estradas, melhorou-se os equipamentos estaduais, e aí a Paraíba, então, afirma o seu território, digamos assim, a partir do algodão. Tá certinho? Vamos lá. De uma forma geral, o povoamento se fez de leste para oeste, né? Do litoral para o sertão, correto. Razão pela qual o Agreste foi a última porção a ser ocupada, comandado pela pecuária extensiva. Olha, se a gente não lê essa afirmação com muito cuidado, a gente marca ela como resposta correta. O que a alternativa C está dizendo para a gente? Que o povoamento realmente se deu de leste para oeste, né? Do litoral em direção ao sertão do estado, leste, litoral, oeste, sertão, razão pela qual o Agreste foi a última porção a ser ocupada. É esse trecho que a gente tem que tomar cuidado, deixa eu colocar aqui um parênteses nele, sei lá, uma barra aqui para isolar, já que ele está isolado por vírgulas, né? Então vamos lá, o que isso quer dizer? Está dizendo assim, que na Paraíba, a sequência das regiões naturais são, primeiro o litoral,
depois o sertão e por último o agreste. Então a afirmação da questão está dando a entender que o agreste foi a última região a ser ocupada porque ela estava lá no final do estado. E não foi isso. O agreste foi a última região a ser ocupada porque ela estava localizada no Planalto da Borborema. Então, as serras que compõem o Planalto da Borborema representavam um obstáculo, um obstáculo, né, para esse processo. E também por conta dos indígenas que viviam ali, que amedrontavam os portugueses. Tá? Então foi esse o motivo, e não porque o agreste está no extremo oeste do estado. Tá certo? Então é isso que a afirmação está dizendo, e por isso que ela é falsa. Tá? Então, colocar falsa aqui para ela, para a gente não perder o nosso raciocínio. E a letra B também, que está falsa, para a gente não perder o nosso raciocínio. Tá? E aí diz assim, ó, letra D. A cana-de-açúcar, praticada em grandes unidades de produção. Então, vamos lá, cana-de-açúcar, né? Grandes unidades de produção, né? Os latifúndios. Obedecendo à prática da monocultura, comandou a organização do espaço litorâneo. Então, aqui está tudo correto, é, portanto, a resposta do nosso item. Né? E como a gente está revisando, não custa nada analisar o erro da alternativa E, que diz assim, ó, cana-de-açúcar, pecuária e algodão formam o tripé sobre o qual o espaço paraibano, né, foi organizado, cuja produção destinava-se ao mercado nacional. E a cana-de-açúcar e o algodão, pessoal, destinavam-se à exportação, somente a pecuária que se destinava ao mercado interno. Tá? Então, item também legal, de ocupação territorial, move também um pouquinho com a economia tradicional da Paraíba, também era o item que dava para acertar assim maiores dificuldades. E aí a gente já vai revisando. Ficou com dúvida de alguma questão, pessoal? Volta lá na aula e assiste. Certo? Essa semana de revisão é para a gente fazer isso mesmo, tá? Então, atentem para isso. Vamos lá, próximo item. Assinale em VOF as proposições conforme sejam respectivamente verdadeiras ou falsas em relação ao processo de formação do território paraibano. Professor, por que muitas questões de formação do território paraibano? Porque quando a gente fala de formação do território paraibano, a gente fala de território, a gente fala de relevo, a gente fala de aspectos naturais e também fala de aspectos econômicos. Então a gente revisa, né, muitos assuntos em uma questão. E provavelmente, como só tem 5 questões na prova, a banca deve fazer algo parecido. Então, além de fazer uma revisão robusta, né, consistente, a gente já vai trabalhando mais ou menos naquilo que a gente espera que a banca traga para a prova. Então, a gente mata aqui 5 ou 6 coelhos com a cajadada só, como diz o dito popular. Então, por isso que a gente está fazendo assim, ok? Primeira afirmação. O pouco conhecimento que o colonizador tinha sobre os índios Cariri até o final do século XVII demonstra que a ocupação do território paraibano esteve até esse século restrita à fachada litorânea. E a afirmação é verdadeira, né? Os portugueses demoraram muito a chegar até o interior do estado. Isso só vai ocorrer por conta de diversos fatores, como a falência da cana-de-açúcar, a busca por novas fontes de riqueza, a proibição da prática da pecuária no litoral. Então, vai demorar um pouquinho para isso acontecer, e quando isso acontece é que se vai começar o deslocamento para o interior do estado, certo? A presença do Planalto da Borborema serviu como barreira natural à ocupação do sertão, motivo pela qual foi a última região paraibana a ser povoada. E aí a gente sabe que essa afirmação é falsa. A última região a ser povoada na Paraíba foi o Agreste. Ok? Terceiro item. As travessias de gado do sertão para o litoral fizeram surgir no Agreste pousos para o descanso e abastecimento dos tropeiros e boiadeiros, currais e feiras de gado, fundamentais para o surgimento de muitas cidades agrestinas. Então aqui está tudo correto na importância da pecuária, das feiras de gado, para o desenvolvimento do Agreste, do comércio do Agreste e de algumas cidades agrestinas. Tudo correto. Né? E a última afirmação diz assim, o sertão teve sua ocupação iniciada através da instalação das fazendas de gado nas ribeiras, né, dos rios Piancó e Birrens.
que foram alcançados respectivamente pelos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, que são estados que fazem divisa com a Paraíba. A afirmação está corretíssima. Então aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, marcou aqui letra D. Também outra questão que não apresenta um nível de dificuldade tão grande, mas para relembrar é importante. O objetivo hoje aqui é só a gente relembrar o máximo possível dos conteúdos que já foram trabalhados. Então esse é o nosso foco, ok? Próximo item, vamos lá. Localizado na região Nordeste, o estado da Paraíba possui extensão territorial de 56.469.466 km², sendo habitado por 3,7 milhões de pessoas, dado aqui de 2010 do censo. Em 2008, o PIB paraibano atingiu 22,2 bilhões de reais, correspondendo a 0,8% do PIB brasileiro. Quando a gente fala de Nordeste, é 6,4%. Tá? Em relação à economia e ao turismo da Paraíba, analise os itens a seguir. Os principais cultivos do estado são arroz vermelho na região do Vale do Rio do Peixe, feijão, subsistência, café do Brejo Paraibano, parceria da UFPB, Governo do Estado, mandioca e milho como cultura de subsistência, castanha de caju no sertão, pimenta do reino no Brejo, sisal no agreste no sertão, abacaxi no litoral e cana-de-açúcar também no litoral. Todos os itens aqui estão corretos. Né? E aí depois dá aquela olhadinha básica na aula de economia dos principais produtos produzidos aqui no estado paraibano. Ok? Segunda afirmação diz assim: na Paraíba, os principais segmentos da indústria são têxtil, alimentício, metalúrgico e produtos de couro. Todas as indústrias são indústrias relacionadas à transformação de matéria-prima que são produzidas aqui no estado. Portanto, essa afirmação está corretíssima também. No turismo, a Paraíba se destaca especialmente devido às suas praias urbanas e de nudismo. Corretíssimo, não é? As praias urbanas, principalmente ali na região de João Pessoa, e no caso da praia de nudismo, a praia de Tambaba, que é uma das mais famosas do mundo. Não é? E o último item diz assim: em Campina Grande se encontra um dos maiores eventos juninos do Brasil, o denominado maior São João do mundo. E aí é verdadeiríssimo, São João de Campina Grande realmente é um espetáculo. Todas as afirmações aqui estão corretas, portanto, letra B, a resposta dessa questão. Tá? Aqui já é uma questão um pouquinho mais complexa, porque trabalha com economia e turismo ao mesmo tempo, mas é uma questão que a gente consegue matar também. A gente reviu isso nas últimas aulas, né? Tem uma aula específica aqui no canal de economia, para você que está chegando agora. Se for com dúvida, dá uma olhadinha lá, para você não errar mais na prova, tá certo? Vamos lá para o próximo item. Cabaceiras. Não se limita a encantar turistas pela razão da sua cultura cinematográfica. Essa região do Cariri paraibano se caracteriza também pelas lindas paisagens rochosas, situadas em meio a uma mata de pequeno porte, denominada caatinga arbustiva. O local aqui é uma elevação rochosa de 1 km quadrado, de 1 km quadrado, no formato de um prato de sopa invertido, sob a qual estão dispostas cerca de 100 imensos blocos arredondados de granito, formando uma das paisagens mais inusitadas e belas do planeta. Das poucas regiões do mundo com características geológicas semelhantes, esta é, sem dúvida, a mais bonita e intocável. Né? Texto retirado do Destino Paraíba, que é um site de turismo que tem aqui no estado, né? Fazendo a propaganda aí do município de Cabaceiras. Ele cita algo interessante, né? Cabaceiras, no caso, não se limita a ser chamada somente de Hollywood do Sertão. Lá foi gravado, né, o Auto da Compadecida, e ficou famosíssima por isso. E fala de um ponto turístico importante de Cabaceiras. Né? Como na aula de turismo eu estava falando para vocês, vira e mexe Cabaceiras aparecem nas questões de prova. Né? Então Cabaceiras é famosíssima pela festa do Bode Rei, porque a região, né, do Cariri, a caprinocultura, a criação de bode é fortíssima no estado, então a festa para celebrar, né, essa criação. E também ela é conhecida por conta desse sítio arqueológico,
que é, gente, o Lajedo de Pai Mateus. Tá? E aí a questão descreve uma elevação rochosa de 1 km², parecendo um prato de sopa invertido, e você tem blocos arredondados de granito. E um desses blocos, né, parece um capacete, a pedra do capacete, que também atrai muitos motoqueiros para lá por conta disso. E aí, só para lembrar, ó, Pedra da Boca fica na divisa dos municípios de Araruna e Itacima, né, e é onde se pratica voo livre de asa delta. A Pedra do Tendó, no município de Teixeira, né, onde você tem uma vista lindíssima da depressão sertaneja. Pico do Jabre Maturéia e a Pedra do Ingá, no município de Ingá, né, onde a gente tem as pinturas rupestres, as itacoatiaras. Ok? Então, aqui uma questão que requeria um conhecimento um pouquinho mais específico sobre turismo, mas que dava para ser resolvida também. Ok? Vamos lá para mais uma questão. A respeito da caracterização geográfica do estado da Paraíba, assinale a opção correta. Localizado na região Nordeste, correto, o estado da Paraíba é formado por 221 municípios. E a gente sabe que essa afirmação é falsa, né? A Paraíba tem 223 municípios, ok? Letra B. Seus limites são formados pelo estado de Pernambuco a oeste. E aí essa afirmação também é falsa, né? Pernambuco faz divisa com o estado da Paraíba, mas é ao sul. A oeste é o estado do Ceará, ok? Letra C. Apenas 30% do território situa-se abaixo dos 600 metros de altitude, com as maiores elevações na região central do estado, ao longo do Planalto da Borborema. Só essa afirmação ela também é falsa por o seguinte, né? O sertão está abaixo de 600 metros de altitude. Aqui, Patos, por exemplo, fica a 250 metros e essa altitude segue, eu acho que quase toda a depressão sertaneja. E a depressão sertaneja corresponde a grande parte do território paraibano. Então dá mais do que 30%. Além disso, as terras do litoral também estão abaixo de 600 metros de altitude. Por exemplo, a planície litorânea está a 0 metros. Então, se eu somar litoral e sertão, eu acho que dá mais de 75% do estado abaixo dos 600 metros de altitude, bem mais dos 30% que a questão sugere. Tá? Letra D diz assim: com tendência similar observada na minoria dos estados brasileiros, a população da Paraíba está fortemente concentrada em áreas rurais. Falso, né? A população paraibana é urbana e, de acordo com as últimas pesquisas do censo, né, mais de 80% da população paraibana é urbana, né, ou seja, vive nas cidades. E a letra E diz assim: o relevo é caracterizado por planícies, planaltos e depressões em formas tabulares e planas. Correto. Né? Então, planície plana, planalto, tabuleiro plano e as depressões pediplanadas, que também são planas. Tá? Então, aqui é uma questão que tem um nívelzinho de dificuldade um pouco maior, mas deu para revisar bem aqui os conceitos que a gente pretende trabalhar e levar para a prova. Ok? Próximo item. Leia as informações abaixo sobre a divisão do relevo da Paraíba e atribua valores de verdadeiro ou falso. Pronto. Essa questão aqui foi uma questão da banca IBFC e ela caiu, se não me engano, no último concurso. Essa questão ela foi muito polêmica, tanto que ela teve o gabarito alterado. Tá? E aí vamos lá, diz assim, ó: praias, depósitos arenosos ou terras de várzea que ficam junto às embocaduras dos rios, que lançam suas águas no Oceano Atlântico. Essa afirmação aqui, pessoal, ela é falsa. Tá? O que é uma praia? São depósitos arenosos, mas que sofrem grande influência marítima. Então, o mar é o principal responsável pela formação das praias e não as águas dos rios. Elas têm a contribuição, mas nada se compara à ação marítima. Não é à toa que no litoral a gente tem planícies marítimas. Né? E em alguns lugares, planície, flúvio marinha, quando a gente tem a ação do rio do mar. Tá? Então, a maior contribuição da formação das praias é o mar. Tá? Então, por isso essa afirmação é falsa. Restingas, segunda afirmação,
depósitos arenosos em forma de língua ou flecha. E a gente vai colocar aqui também que é falso, porque a definição de restinga é um cordão arenoso paralelo à costa. Então, essa é a definição da restinga: cordão paralelo à costa. Arenoso, cordão arenoso paralelo à costa. Tá? Dunas são montes de areia formadas pela ação dos ventos. E aqui é preciso lembrar para vocês que essa afirmação também é falsa por o seguinte, viu, gente? Ó, não é só o vento que contribui para a formação de uma duna. A vegetação, por exemplo, também contribui. Se numa duna nasce vegetação, essa vegetação consegue segurar a duna e ela se torna fixa. Então, por mais que tenha vento, a areia que compõe essa duna não se move. E outra, para essa areia se acumular, formando uma duna, ela precisa também da ação do relevo. Então, onde a areia se acumula, é porque tem uma elevação que permite que a areia se acumule formando a duna. Tá? Então, é o vento, é o relevo e a vegetação que contribuem para a formação das dunas, não só o vento. Ok? E o último diz assim: mangues são planícies de marés com vegetação formada por árvores e arbustos. Pessoal, mangue é uma formação vegetal e não uma forma de relevo. A formação de relevo, né, onde está inserido o mangue, é a planície fluvio-marinha. Ok? Então, essa afirmação aqui, todas elas estão falsas, portanto, letra D. Tá? Então, questão boa para lembrar desses conceitos para a gente chegar afiados na prova. Vamos lá, mais uma questão. Em relação às chuvas do sertão paraibano, assinale a alternativa correta. Questão de clima. Diz assim: a massa polar atlântica tem influência nas chuvas do sertão. Entretanto, como a região se encontra a uma distância do epicentro, uma grande distância do epicentro de origem, as chuvas acabam chegando de forma residual. Só essa afirmação aqui é falsa. Na verdade, a massa polar atlântica ela contribui para chuvas no litoral do estado, né? E aí a gente tem chuvas por conta da massa polar atlântica de outono e inverno. Tá? Lembre que no sertão as chuvas são de verão e outono. Então, é outro sistema atmosférico que vai contribuir com as chuvas do sertão do estado. Ok? Então, massa polar atlântica, chuvas do litoral. A maritimidade exerce bastante influência nas chuvas do sertão do estado. E essa afirmação aqui, pessoal, a letra A falsa, né? Vou colocar aqui, senão depois eu me perco na resposta. A letra B também falsa. E por quê? Maritimidade é o fato de você estar perto do mar. No caso do sertão, né, a gente sofre influência da continentalidade, que é o fato de você estar longe do mar ou mais para dentro do continente. E aí, por conta disso, do fato de estar longe do mar, sofrendo influência da continentalidade, o clima do sertão, né, tem alta amplitude térmica, que é variação de temperatura. Tá? Letra C. A existência do Planalto da Borborema ocasiona chuvas de relevo nas escarpas do sertão nordestino, com deslocamento da massa equatorial atlântica. E essa afirmação aqui também é falsa, né? Por o seguinte: a massa que vai influenciar o sertão nordestino é a massa equatorial continental. É uma massa de ar que se forma na floresta amazônica. Tá? A massa equatorial atlântica ela se forma ainda no Oceano Atlântico, perto da região da Amazônia. Então, a massa que influencia as chuvas no sertão, que são as chuvas de verão-outono, massa equatorial continental, se forma na floresta amazônica, que é o que diz a letra D, se eu não me engano. A massa equatorial continental, formada na região da floresta amazônica, é um dos responsáveis pelas chuvas no sertão nordestino. Aqui, ó, essa é a resposta da questão. Ok? Tranquilo? E por último, né, vamos verificar o erro. A massa tropical atlântica formada na Mata Atlântica é falso. A massa tropical atlântica é formada no Oceano Atlântico. Tranquilo? Então essa questão aqui já tem um nível mais complicado. E aí lá na aula de clima eu dizia para vocês o seguinte: antigamente, né, nas provas de concurso, se cobrava clima seco. Né? Agora não, agora se cobra todo o conteúdo envolvendo o clima. E está aí uma das razões para a gente trabalhar, né? Fatores climáticos, influência de massa de ar e por aí vai. Cai na prova, viu, gente? Pode cair na prova, aliás. Próximo item.
De acordo com a reportagem do portal de notícias G1, Paraíba, né? A música Paraíba Joia Rara, de Tom Oliveira, que foi reconhecida como patrimônio imaterial do Estado, foi inspirada na beleza da vegetação paraibana. Leia corretamente as afirmações a respeito do bioma Caatinga. Opa! Em seguida, assinale a alternativa correta. Pronto. Essa questão aqui, pessoal, é um dos modelos de como pode aparecer cultura do estado da Paraíba na prova, tá? Durante as aulas de geografia da Paraíba, a galera me cobrou muito, professor, e a aula de cultura e tal. E é um tópico, gente, que eu não trabalho nas aulas por uma razão bem simples. Eu não tenho formação na área, né? Então, portanto, eu não teria a mínima condição de dar uma aula sobre cultura paraibana para que vocês pudessem fazer a prova. Então, não adianta eu querer mexer com aquilo que eu não domino. Seria leviano da minha parte, eu poderia até prejudicá-los na prova. Então, é algo que eu não faço. Não faço. Trabalho aqui com aquilo que eu tenho domínio, né, e que eu posso passar com segurança para vocês. E às vezes até eu me engano, né, acontece, mas que eu tenho confiança naquilo que eu posso passar para vocês. Então, o que eu vou fazer? As questões de cultura que eu encontrar, eu vou trazer aqui para revisão, como por exemplo esta questão. E aí discutir em cima dela com vocês. Né? Isso eu posso fazer. Mas aí o conteúdo cultura paraibana não é um conteúdo difícil de se encontrar. Na internet vocês têm inúmeros textos falando sobre isso. Dá para dar conferida, dá para dar uma lida e chegar na prova sossegado. Não é um conteúdo que você necessite de uma aula bem elaborada para explicação, mas você precisa ter conhecimento. Uma leitura bem feita de um material bom, você consegue responder essas questões de cultura assim tranquilamente. Né? Então, é importante pensar sobre isso. Então, vamos lá. A música, patrimônio material do Estado, fala sobre a caatinga e assinala a alternativa correta. Diz assim, ó, letra A. A pobreza da população humana nordestina é certamente uma consequência da ecologia. As caatingas, propriamente ditas, são muito pobres em espécies frutíferas. Pessoal, essa questão aqui, ela demonstra um preconceito, né? E um preconceito a qual muitas pessoas têm como verdade e terminam errando a questão por conta disso. Basicamente, a afirmação está dizendo o seguinte, ó, a pobreza do povo nordestino está relacionada à existência da caatinga, da convivência com o semiárido. E essa afirmação, pessoal, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque não é só a convivência com o semiárido que vai determinar a pobreza do povo nordestino. E outra, não existe pobreza no Nordeste somente na região do sertão. Então, é importante lembrar disso. Né? Na verdade, a gente tem problemas de falta de investimento, problemas estruturais, problemas políticos, enfim. É uma série de situações que levam à pobreza do Nordeste e principalmente aqui do sertão. Não é o fato da caatinga ser seca. Né? E outra, a caatinga possui sim muitas espécies frutíferas. É inegável isso. Tá? Letra B. A vegetação nativa do planeta da Borborema e do sertão caracteriza-se pela presença da caatinga. Tranquilo. Ela pode ser do tipo arbóreo, ou seja, árvore de grande porte, dá exemplo a baraúna, ou arbustivo, árvores de pequeno porte, como o xique-xique e o mandacaru. Né? E aí eu acho que essa é a resposta da questão. Tá? A letra C vai dizer assim, ó, o agreste paraibano está localizado na região litorânea, falso, sendo que o agreste fica no litoral, isso é um absurdo, né? E ou então diz assim, o agreste se destaca na Paraíba porque sua ocorrência no Nordeste está circunscrita a esse estado, ou seja, só existe agreste na Paraíba e também isso é falso. Né? O agreste está presente nos estados de Pernambuco, na Bahia, acho que Alagoas, né? E o Rio Grande do Norte, né? Se não me falha a memória. Então, portanto, aqui, pessoal, resposta correta, letra B. Tá? Então, eu tenho a música, que remonta à cultura, e tenho as questões relacionando, né? No caso aqui, vegetação e cultura. Tá certo? Vamos lá para a nossa última questão de hoje. A maior parte do território paraibano
é constituído por rochas resistentes e bastante antigas, que remontam à era pré-cambriana, com mais de 2,5 bilhões de anos. Faça a associação correta. Número 1, litoral. Número 2, região da mata. Número 3, agreste. Número 4, sertão. Então, primeiro diz assim: uma depressão sertaneja que se estende do município de Patos após a Serra da Viração. Falei em depressão sertaneja. Citei o município de Patos, portanto, aqui é sertão. Tá? Segunda afirmação. Temos os tabuleiros, que são formados por acúmulos de terras que descem de lugares altos. Então está dizendo o seguinte, olha, os tabuleiros eles vão receber terras de lugares mais altos. Isso porque, pessoal, os tabuleiros estão próximos ao Planalto da Borborema. Então descem sedimentos da Borborema, né, tanto por gravidade quanto pela ação dos ventos, ou como pelos rios que nascem no Planalto da Borborema e que vão chegar nos tabuleiros. Então essa afirmação aqui é correta. Só que a questão lembra para nós o seguinte, ó, o litoral é diferente de região da mata. Todos eles estão lá na Mata Paraibana, mas eu tenho o litoral, depois eu tenho a falésia, depois o tabuleiro e depois a região da mata. Tá? Então, a questão está falando sobre isso, é importante pensar nisso. Tá certo? Porque aqui ó, é formado pelas praias e terras arenosas. Aí aqui no caso só o litoral. Tá? E por último diz assim, ó, depressão que fica entre os tabuleiros e o Planalto da Borborema apresenta muitas serras. Só essa depressão aqui, ele está falando em relação à depressão sublitorânea, que aí vai considerar como parte do agreste. E aí realmente muitas serras por conta da presença do Planalto da Borborema. Então aqui número 3. Tá? Então era uma questão simples, porque você acertando que a primeira afirmação era sertão, a gente já tinha a resposta desse item aqui. Ok? Bom, pessoal, então a gente vai terminando a nossa primeira parte da revisão. Espero que vocês tenham gostado. Né? Na segunda parte, que vai ser na quarta-feira, a gente vai trabalhar mais conteúdo. Né? Então, se você teve alguma dificuldade aqui, já revisa as aulas para chegar afiado. Então, boa semana para vocês. Até quarta-feira. Lembre-se, curta, comente, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado. Um abraço.